Vamos a alabar al Señor entonces, iglesia, vamos. Dice: vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, y le cante, del pozo tú me sacaste, no hay nadie, le fuerte al Señor, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Otra vez, dile. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande poder, mi Dios, mi Dios. En la oscuridad, dile otra vez. Oscuridad, tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Aleluya, sí Señor, aleluya, aleluya. Vamos a declararlo. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Vamos a oírlo fuerte. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Aleluya. Dile, mi Dios. Dile fuerte, mi Dios. Vamos, iglesia. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier aleluya otro. Dios sanador. A ver, iglesia. A ver, vamos. Mira aquí. Un ratito. Solo las voces. Vamos, hermanos. Dios tiene que ser alabado hoy día. No te quedes sin alabar a Dios. Solo las voces ahora. Mi Dios. Vamos. 1, 2, 3. Va. Mi Dios es grande. Más fuerte, más fuerte. Otra vez, hermanos, aquí. Mi Dios es grande. Aleluya. Alábale a Dios. Otra vez. Todos juntos. Mi Dios
es grande, mi Dios es fuerte. Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Aleluya. Gloria sea a ti, Señor. Aleluya, Padre. Gloria sea a ti, Señor. Te alabamos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Continuando, hermanos, vamos con la programación, vamos adelante. Está siendo de mucha bendición. Quisiera invitar a nuestro presidente, el pastor Emerson Costa, y vamos a aplaudir al Señor por la vida de nuestro pastor, que está aquí, por favor. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz del Señor Jesús, hermanos. Uma alegria estar aqui nessa manhã, nesse seminário de liderança. Una alegría estar aquí en esta mañana en este seminario de liderazgo. Estamos há 5 dias aqui no Peru Estamos hace 5 días en Perú e tivemos dias preciosos. y tuvimos días preciosos. Em Ruarã, com a missionária Penélope. En Huarán con la misionera Penélope, la misionera Noemí en Guayocari, E também ontem, y también ayer lá com o missionário Abacuc, con el Abacuc misionero em Sicuane. Habacuc en Sicuani. E hoje esse momento tão precioso Y hoy este momento tan precioso, da consagração do pastor Liva, la consagración de Pastor Liva, esse seminário nacional aqui do Peru. este seminario nacional Perú, E amanhã vamos finalizar essa grande festa y mañana vamos a finalizar esa gran fiesta com o aniversário da nossa querida igreja Peru para Cristo aqui em Cusco. con el aniversario de nuestra iglesia Perú para Cristo en Cusco. Quantos estão felizes nessa manhã? ¿Cuántos están felices en esta mañana? Glória a Deus por Gloria a isso. Dios, querido. Né? E nós do Brasil estamos felizes Nosotros de Brasil estamos muy e, felices. se Deus permitir, o ano que vem estaremos novamente Y si aqui. Dios nos permite, el año que viene estaremos nuevamente aquí. A esposa do missionário Abacuc já falou 2 dias lá. La esposa del misionero de Bacuya dijo 2 días allá. Sim? Sim. Amém. Deus abençoe, viu? Dios les bendiga. Irmãos, nós vamos ouvir agora mais uma palestra Vamos a escuchar ahora una enseñanza más com o pastor Paulo Fossa, con el pastor Paulo Fossa. que é um dos diretores da Missão Desafio ali no Brasil. Es uno de los directores de la Misión Desafío en Brasil. Que Deus use a sua vida poderosamente, meu amigo. Que Dios use su Amén. vida poderosamente. Por favor. Vamos a aplaudir al Señor por la vida del pastor Paulo. Quero chamar Me para gustaría- fazer essa oração Quiero llamar para hacer esta oración a irmã Fabiana, a la hermana Fabiana, que tem sido uma grande apoiadora da obra missionária. que ha sido una gran apoyadora en la obra Né? misionera. Ela tem acompanhado a gente em algumas caravanas Nos ha acompañado en algunas caravanas e é uma pessoa muito preciosa. y es una persona muy ¿Eh? preciosa. Então a Fabiana vai orar, Entonces Fabiana va a orar, interceder aqui pelo pastor Paulo. interceder por el pastor Paulo. A paz do Senhor para os irmãos. Paz del Señor a los hermanos. Estou muito feliz também de conhecer este povo que serve ao Senhor. Estoy muy feliz también de conocer a este pueblo que sirve al Señor. Amém. Vamos orar em favor do pastor Paulo, Vamos a orar a favor del pastor Paulo para que o Senhor o use com a graça misericordiosa para dele. que el Señor le use con una gracia misericordiosa. Amém. Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, apresentamos diante de Ti o pastor Paulo, ó Pai, para que ele venha trazer a Tua palavra, Senhor, conforme, meu Deus, a unção do Teu Espírito Santo, meu Deus, e que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, a cada coração, como terra fértil, meu Deus, para que venha produzir frutos, meu Deus, neste lugar, que os nossos corações estejam voltados, meu Deus, a receber, meu Deus, a Tua palavra, e os nossos corações sensíveis a ouvir a Tua voz. Use-o, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amén. Vamos a pedir al pastor Eurico para hacer la traducción.
Meus irmãos, a paz de Jesus. Mis hermanos, la paz de Cristo. Amén. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Dios bendiga mucho la vida de ustedes. É uma honra muito grande estar aqui. Es una honra muy grande estar aquí. Só Deus poderia fazer isso. Solo Dios puede hacer eso. Não sou merecedor de estar aqui. No soy merecedor de estar aquí. Quero louvar a Deus Quiero alabar a Dios pela vida do pastor Emerson Costa, por la vida del pastor Emerson Costa, o nosso presidente da Missão Desafio, nuestro presidente de la misión Desafío, que me estendeu o convite. que me extendió la invitación. Muito grato também pela vida do pastor Orlando Máximo, Muy grato también por la vida del pastor Orlando Máximo, diretor aqui no Peru, director aquí en el Perú. pela vida do pastor Livan, Por la vida del pastor Livan, este amigo este amigo que já esteve na minha casa, ya estuvo en mi casa, ao pastor Eurico que está aqui, a pastor Eurico que está aquí, e a todos os pastores do Brasil, a caravana, a todos los pastores de Brasil, la caravana, e a toda a igreja do Peru, y a toda la iglesia en Perú, as comunidades las comunidades onde nós estivemos visitando. donde estuvimos visitando. Glórias a Deus pela vida de vocês. Gloria a Dios por la vida de ustedes. Me foi confiada a responsabilidade Me fue confiado la responsabilidad de falar sobre o tema de hablar sobre el tema a nossa identidade. nuestra identidad. Somos fruto Somos fruto da igreja de la iglesia que nasceu no Brasil. que nació en Brasil. Esse tema ele é muito importante Ese tema es muy importante porque nós temos uma identidade. porque tenemos una identidad. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. A nossa identidade vem de Cristo Jesus. Nuestra identidad viene de Cristo Jesús. Mas precisamos entender Pero necesitamos entender que esta obra que esta obra que está aqui no Peru, que está aquí en Perú, ela começou no coração de Deus, ella comenzó en el corazón de Dios, realizada pelo Espírito Santo. realizada por el Espíritu Santo. Mas Deus usou a vida de alguém Pero Dios usó la vida de alguien para que hoje para que hoy estivéssemos aqui em Cusco, estuviéramos aquí en Cusco, estivéssemos aqui nesta igreja, estuviéramos aquí en esta iglesia pudéssemos ter visitado todas essas igrejas, y pudiésemos visitar a todas estas iglesias. lá em Sicuane, Allá en Sicuani, em Zapata, Zapacto, em Huarã, Huarán, em Cochacunca, Cochacunca, em todos os lugares onde nós en estivemos. todos los lugares donde estuvimos. Deus usou a vida Dios usó la vida de um homem de un hombre chamado missionário Manuel de Melo llamado misionero Manuel de Melo para fundar para fundar esta denominação esa denominación que está lá no Brasil, que está allá en Brasil, chamada Igreja que se llama Iglesia O Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. De lá para cá, De allá hacia acá, muita coisa muchas cosas o Espírito Santo tem el feito. Espíritu Santo viene haciendo, tiene Mas hecho. Deus também usou a vida Pero Dios también usó la vida de um homem de un hombre há mais de 30 anos atrás, a más de 30 años atrás, na cozinha de sua casa, en la cocina de su casa, numa reunião en comum, una reunión común onde oravam donde oraban por uma missão, por una misión, porque o coração deste homem porque el corazón de ese hombre ardia por almas, ardía por las almas, porque o coração desse homem, porque el corazón de ese hombre, guiado pelo Espírito Santo, guiado por el Espíritu Santo, desejava deseaba honrar a visão honrar la visión da denominação de la denominación O Brasil para Cristo, Brasil para Cristo, as nações para las Cristo. naciones para Cristo. E este homem, Ese hombre, chamado Joel Estevanato, llamado Joel Estevanato, fundou fundó a Missão Desafio. la misión Desafío. Então, nesses primeiros minutos, Entonces, en esos primeros minutos, antes de ler o texto base, antes de leer el texto base, eu quero usar aqui um pano de fundo yo quiero utilizar aquí un trasfondo e eu quero trazer uma tinta fresca y quiero poner como tinta fresca para o teu coração e o meu coração para tu corazón y mi corazón acerca do que é esta denominação. acerca de lo que es esta denominación. Já que o tema que me foi confiado, Ya que el tema que me han confiado, a nossa identidade, nuestra identidad, somos fruto somos fruto da igreja que nasceu no Brasil. de la iglesia que nació en Brasil. A Igreja O Brasil para Cristo, Iglesia de Brasil para Cristo, ela foi fundada ella fue fundada em en 1956 1956 pelo missionário Manuel de Melo. por el misionero Manuel de Melo. Ela completou 68 anos de vida. Ella ya completó 68 años de Tem a existencia. sua sede em São Paulo, Tiene la sede en São Paulo, no bairro de Pompeia, en un barrio llamado Pompeya, pastoreada hoje que hoy es pastoreada
pelo pastor Paulo por el pastor Paulo. Lutero de Melo. Paulo Lutero de É uma Melo. igreja pentecostal. Es una iglesia pentecostal. Você faz parte de uma igreja pentecostal. Tú haces parte de una iglesia Uma pentecostal. igreja que crê na atividade dos dons. Una iglesia que cree en la actividad de los dones. Nós não somos cessacionistas. No somos cesacionistas. Nós cremos no mover do Espírito Nosotros Santo. creemos en el mover del Espíritu Nós Santo. cremos nos dons do Espírito Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Essa igreja nasceu, Esta iglesia nació, como já disse, como ya les dije, do coração de Deus, en el corazón de Dios. através da vida de um homem A través de la vida de un hombre simples, simple, comum, común, mas que tinha muita intimidade com Deus pero que tenía mucha intimidad con Dios. e que buscou os dons do Y que Espírito. buscó los dones del E Espíritu. Deus usou a vida Y dele Dios usó su vida com muitos milagres, con muchos milagros, prodígios prodigios e maravilhas. y maravillas. Então, Entonces, a obra começou a crescer, la obra comenzó a crecer, a obra começou a se expandir. comenzó a expandirse. E hoje nós estamos em vários lugares do Y Brasil, hoy estamos en varios lugares de em Brasil, vários en estados. varios estados. Nós temos 24 convenções. Tenemos 24 convenciones. Temos um presidente de uma convenção aqui, Aquí tenemos presente un presidente de una de convención Minas Gerais. que se llama Minas Gerais. Temos diversas Hay superintendências, diversas superintendencias, diversas regionais. diversas regionales. Durante 34 anos, Y durante 34 o años, pastor e missionário Manuel de Melo, el misionero Manuel de Melo, ele esteve nas rádios, él estuvo en las radios, num programa chamado A Voz do Brasil. en un programa llamado Voz de E Brasil. durante esses 34 anos, Y durante 34 años, este programa permaneceu ese programa permaneció no topo da en la audiência. audiencia más grande. O ministério dele foi marcado, Su ministerio fue marcado principalmente no seu início, principalmente en los inicios, da fundação desta denominação, en la fundación de la por denominación, grandes cruzadas por grandes evangelísticas, cruzadas em evangelísticas, estádios, en estadios, em lugares públicos. en lugares públicos. Multidões se achegavam, Multitud se acercaban, multidões se afluíam multitud se de afluían todos os lugares. todos los E lugares. Deus batizava com o Espírito Y Santo. Dios bautizaba con el Espíritu E Santo. Deus curava os Y Dios paralíticos, sanaba a los os paralíticos, cegos, los ciegos, os mudos, los mudos, os surdos. los sordos. Milagres e maravilhas Milagres eram feitas. Y maravillas E sucedían. muitas conversões. Y muchas E a conversiones. igreja se expandiu e Y la cresceu. iglesia se expandió y Mas creció. também veio a perseguição. Pero también vino la persecución. Por conta, naquele período, Debido a aquel periodo, do Brasil viver debaixo de um regime porque Brasil era gobernado por un régimen de ditadura, de dictadura militar, o missionário Manuel de Melo, el misionero Manuel de Melo, ele foi preso 27 él fue vezes, encarcelado 27 veces. mas em nenhuma delas ele foi condenado. Y ninguna de esas fue condenado. E ele foi preso Y él fue encarcelado porque ele estava pregando o evangelho. porque estaba predicando el evangelio. Então, você que está aqui no Peru, Así que tú que estás aquí en você Perú, que faz parte dessa obra maravilhosa, tú que haces parte de este ministerio maravilloso, essa obra que se está se expandindo, esta obra que está expandiéndose vai se expandir ainda mais, y va a expandirse aún más, porque Deus está no nosso porque meio. Dios está en nuestro medio. É importante você conhecer a Es sua raiz, importante que tú conozcas tus raíces, saber como nasceu, saber cómo nació saber como Deus fez isso, y saber cómo Dios lo ha hecho todo eso, para você sempre, para que tú siempre, no seu coração, en tu corazón, você ter a certeza tú tengas la convicción que você está sendo guiado pela Bíblia, de que estás siendo guiado por la Biblia, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, de que estás siendo conducido por el Espíritu mas Santo. você faz parte de uma igreja, Pero tú haces parte de una você iglesia, faz parte de uma igreja que te enviou, haces parte de una iglesia que te envió, que enviou o missionário Eurico, que envió a misionero Eurico, aqueles que vieram antes dele, los que vinieron antes de él. e nós precisamos honrar Necesitamos honrar as nossas raízes. nuestras raíces. Mas nós tivemos alguns presidentes essa denominação. Esta denominación tuvo algunos presidentes. Ela começou com o missionário Manuel de Melo. Comenzó con misionero Manuel de Melo. Depois, com a sua partida, quando Deus o recolheu, Y después que Dios lo recogió, a presidência passou para
o presidente pastor Orlando Silva, pasó al presidente o pastor Orlando Silva, depois para o pastor Ivan Nunes, y después a otro pastor llamado Iván Nunes, depois para o pastor Roberto de Lucena, después a otro pastor llamado Roberto de e Lucena, hoje está nas mãos y hoy está bajo las manos do governo do Espírito Santo, del gobierno del Espíritu Santo, através do nosso presidente, mediante el presidente o pastor Luiz Fernandes Bergamin. pastor Luis Fernández Bergamín. Nesse momento rápido que tivemos En aqui, ese momento rápido que hemos tenido aquí, você pôde ver, ouvir pudiste escuchar y ver pouquinho dessa denominação un poquito de lo que es esa que denominación está lá no Brasil, que está allá en Brasil, mas está com você aqui no Peru, pero está aquí también contigo en está Perú. em intercessão, Está en intercesión, está lhe apoiando, está apoyándole com muitos mantenedores, con muchos mantenedores, com a missão Desafio, como la misión Desafío, representada aqui pelo nosso presidente, representada por nuestro por presidente parte da y diretoria, parte de la por directoría, esses pastores que por estão esos aqui. pastores que también están aquí. Mas eu preciso também falar pouquinho da missão Pero Desafio. también necesito hablarles de la misión Desafío. Você que conhece a missão Desafio, Tú que conoces la misión a missão Desafío, Desafio é o nosso órgão oficial de missões. es nuestro órgano de misiones en la denominación. Nós estamos em 32 nações, Estamos en 32 naciones, além do Peru. allá de Perú. Você sabia disso? Quem ¿Sabías de sabia eso? disso? ¿Quién sabía de eso? Estamos em 32 nações. Estamos en 32 naciones. Nós temos 152 igrejas plantadas Tenemos 152 iglesias plantadas nessas 32 en nações. esas 32 naciones. Entre igrejas plantadas, Entre iglesias plantadas, pontos de pregação, puntos de predicación, casa de paz casa de paz e parcerias. y en parcería Nós temos também 262 missionários. tenemos 262 misioneros. Além de missionários como o missionário Eurico e sua esposa, Así como misioneros como Eurico y su esposa, seus filhos, sus hijos, missionário Livan, misionero Oliva, su sua esposa, seus filhos, esposa, sus hijos. 262 Son missionários. 262 misioneros. 4 continentes. 4 continentes. Nós temos um centro de formação missionário Tenemos Alfa, un centro de formación misionero com llamado mais de Alfa. 40 disciplinas. Son más de 40 disciplinas Nós enseñadas. temos a Missão Desafio tem 5 programas. La Misión Desafío tiene 5 programas. Programas oficiais, Programas oficiales. além de outros programas. Más allá de otros programas. Mas nós temos o 100, También tenemos el CEN, nós temos o Fôlego para a Europa, Fóligo para Europa, nós temos o Equibalo, Equibalo. nós temos o Chorai Tenemos el proyecto Yorai. e nós temos o programa Índia para El Cristo. programa India para Cristo. Então, você tem uma identidade, Así que tú tienes una identidad. você tem um nome, Tú tienes un nombre. você tem um RG, Tienes un certificado de você identidad. tem um CPF. Tienes una identidad. Aqueles que têm um passaporte, Aquellos que tienen como un pasaporte. mas como disse no Como início, fue dicho a un inicio. a sua identidade, Su identidad ela é revelada pela palavra de Deus. es revelada por la palabra de Dios. A sua identidade Su identidad como igreja de Jesus, como iglesia de Jesucristo, como povo de Deus, como pueblo de Dios, nós estamos ligados ao Senhor, estamos conectados con el que é o Señor, dono da igreja, que es el dueño de la como o iglesia. pastor Orlando já nos falou. Como el pastor Orlando nos ministró. Mas nós temos uma identidade também que vem das nossas raízes, Pero también tenemos una identidad que viene de nuestras raíces, da igreja ao Brasil para de Cristo. la iglesia Brasil para Cristo. Eu gostaria então de pedir para o pastor Eurico Me gustaría pedir al pastor Eurico ler aqui um texto leer un texto que está em Atos dos Apóstolos, libro de Hechos de los Apóstoles, no capítulo 15, el capítulo 15, versículo 3. capítulo 15, verso 3. Hechos capítulo 15, verso 3. Atos 15, 3. Y dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Glória a Deus. Esse versículo da palavra de Deus En ese verso de la palabra de Dios nos fala claramente nos dice claramente
que a igreja os enviou. que la iglesia los Enviou os apóstolos envió los apóstoles para irem para ir pela Fenícia, por Fenicia, por Samaria, por Samaria, e após eles cumprirem a missão, y después de haber cumplido la misión, eles contaram aos gentios ellos contaron a los gentiles que tinham se convertido que se habían convertido as boas notícias, las buenas nuevas, uma prática que os apóstolos tinham una práctica que tenían los apóstoles sempre que eles iam para uma missão siempre que salían a una misión e usados por Deus, y usado por Dios, eles retornavam à igreja, ellos volvían a su iglesia, eles retornavam a Antioquia, ellos volvían a Antioquía, eles retornavam aonde estavam os apóstolos, ellos volvían hacia donde estaban los apóstoles, principalmente Pedro, Tiago e João, principalmente Pedro, Tiago y Juan, que eram os cabeças da igreja, que eran los líderes de la e iglesia, eles relatavam y ellos les comunicaban tudo aquilo todo que Deus havia feito lo que Dios había hecho por meio deles. por medio de ellos. Nós vemos nisso, Nosotros vemos en eso, nós vemos nesse contexto bíblico, en ese contexto vemos que a atitude que la desses atitude- discípulos, que la actitud de esos discípulos, desses missionários, de esos misioneros, daquele período de aquel periodo, da igreja de la primitiva, iglesia primitiva, era um comportamento era un comportamiento de se reportar à igreja, de reportarse a su iglesia, de se reportar à igreja enviadora, de reportarse a la iglesia que los ha de enviado, se reportar à igreja comissionadora. de dar satisfacción a su iglesia que E los ha nós enviado. precisamos pegar esse exemplo Necesitamos tomar ese de ejemplo, que nós temos uma que identidade, tenemos una que identidad, somos fruto que somos fruto da igreja do Brasil. de la iglesia de Brasil. Logo, Luego, um comportamento muito saudável, una conducta muy saludable, muito necessário, muy necesaria, que se faz necessário, que se hace não necesaria, somente aqui no Peru, no solo aquí en Perú, mas nessas 32 nações onde estamos, y sí en todas esas 32 naciones donde hemos llegado, por meio do Conselho Nacional por medio del Consejo Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo, de las iglesias de Brasil para Cristo, através do nosso órgão de a missões, través del órgano de a misiones, Missão Desafio, la misión Desafío. precisamos nos reportar à igreja enviadora. Necesitamos reportar hasta la iglesia que nos ha Precisamos enviado. nos reportar à Missão Desafio. Necesitamos reportar información a la iglesia que nos Afinal ha de enviado. contas, Por al final, não estamos andando sozinhos. no caminamos solos. Temos uma paternidade. Tenemos una paternidad. A nossa paternidade vem do Senhor. Nuestra paternidad viene del Mas lá Señor. no Brasil, Pero allá en Brasil, nós temos pessoas tenemos personas levantadas por Deus, levantadas por Dios, com a autoridade de con la Deus, autoridad de Dios, que estão cuidando de vocês, que están también cuidando de que ustedes, estão cuidando das nações, están cuidando de las naciones, através mediante da Missão de Desafio. la misión Desafío. Esse é um tema que nós precisamos Ese es un tema que necesitamos abrir o nosso coração, abrir nuestro corazón, porque muitas vezes porque muchas veces temos a tendência tenemos la tendencia de queremos fazer as coisas de querer hacer las cosas pelo nosso jeito, de nuestra manera, da nossa maneira, do nosso modo. de nuestra manera. Mas o Senhor, Pero el Señor, Ele com esse tema de hoje, con el tema de hoy, desta conferência, de esta conferencia, inspirado pelo Espírito Santo, inspirada por el Espíritu Ele Santo, me lembra e te lembra Él nos hace recordar que nós temos uma que identidade, tenemos una que nós identidad, temos um modelo a que seguir. tenemos un modelo a seguir. Esse modelo é o modelo de Jesus. Ese es el modelo de Jesús. É a vida inspiradora de Jesus. Es la vida inspiradora de É a Jesús. maneira como ele viveu. Es la forma con que Él vivió, Seus ensinamentos. sus enseñanzas. Mas nós precisamos Pero também también necesitamos desenvolver em nós desarrollar en nosotros a atitude de honra, actitud de honra, de honrar aqueles que estão nos enviando. de honrar a aquellos que nos han enviado. Mas eu também quero fazer uso aqui de mais um texto da palavra de Deus. Y quiero hacer uso de un texto más de la palabra Que de está no Dios. Evangelho de João, no En el capítulo Evangelho de 17. Evangelio de Juan, No capítulo 17, os versículos capítulo 20 17. a 23. Glórias ao nome do Senhor. Você que é a igreja pentecostal, usted que es iglesia pentecostal, louve ao glorifica, Senhor. alaba al Señor. 17, 23. Juan capítulo 17, verso 20 al 23, dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú que me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nesta oração do Senhor Jesus, En esta oración de nuestro Señor Jesús, conhecida como a oração sacerdotal, conocida como la oración sacerdotal, Ele intercede por nós. Él intercede por nosotros. Ele orou pela igreja. Él oró por la iglesia. E nós sabemos Y nosotros sabemos que um reino dividido, que un reino dividido, que uma casa dividida, una casa dividida, que uma família dividida, una familia dividida, que uma empresa dividida, una empresa dividida, que missionários divididos, misioneros divididos, que equipes de trabalho divididas, equipos de trabajos divididos, que um casamento dividido, un matrimonio dividido. ele não vai prosperar. Él no prospera. Um reino dividido não avança. Un reino dividido no tiene avance. Logo nós, Luego nosotros, a Igreja Peru para Cristo, la iglesia Perú para Cristo, tem uma aliança tiene un pacto com a Igreja O Brasil para Cristo. con la iglesia Brasil para E nós Cristo. precisamos andar Y necesitamos caminar em total comunhão, en total comunión, em total unidade. en total unidad. Vocês aqui, Ustedes aquí, nós lá, nosotros allá, em tudo que fizermos, y en todo lo que hacemos, precisa estar muito claro necesitamos tener con claridad que sem unidade que sin unidad nós não venceremos. nosotros no tendremos victoria. Esse é o modo de Deus Ese es trabalhar. el modo de Dios trabajar. Por isso que onde há divisão, Por eso donde hay división, o diabo entra, el diablo o entra, diabo opera. el diablo obra. Nós damos lugar à carne, Cuando damos lugar a carne, nós damos vazão para as obras da carne. damos espacio para obras de la carne. Mas onde há unidade, Pero donde hay unidad, as obras da carne las obras de la carne serão sufocadas. serão E sofocadas. o que vai prevalecer Y lo que prevalece é o fruto do es Espírito. el fruto del Espíritu. É o fruto do Es Espírito. el fruto del Espíritu. A vontade de Jesus La voluntad de Jesucristo para a igreja do Peru, para la iglesia de Perú, para a igreja do Peru para Cristo, para la iglesia Perú para Cristo, é que nós, es que nosotros, todos nós, todos nosotros, como já foi dito pelo pastor Livan, como ya fue dicho por Pastor Livan, que só Jesus pode brilhar, que solo Jesús puede que Ele é brillar. o Senhor da Él es igreja, el Señor de la iglesia. Ele é o dono da Él es el igreja. dueño de la iglesia. Nós, como igreja, Nosotros como iglesia precisamos entender necesitamos entender que necessitamos dessa unidade, que necesitamos de esa unidad, que precisamos desejar, que necesitamos desear que a unidade que la unidad que Jesus orou por nós, que Jesús oró por que nosotros, assim como o Pai, y así como el Padre, o Filho el Hijo e o Espírito Santo y el Espíritu Santo são um, son uno, nós sejamos um, nosotros seamos em uno tudo que fizermos, en todo lo que hagamos, em todos os planos, en todos los planes, em todas as estratégias, en todas las nos estrategias, plantios de igreja, cuando plantamos iglesias, nos treinamentos, en los no entrenamientos, discipulado, en los discipulados. ninguém é maior, Nadie es más só grande, existe um que é maior, solo hay uno grande, que é Jesus. que es Jesús. Logo nós precisamos. Luego Bendito seja necesitamos, o nome do Senhor. bendito sea el nombre del Señor. Logo nós precisamos cultivar Luego necesitamos essa cultivar identidade. esa identidad. Eu tenho uma paternidade. Yo tengo una paternidad. Eu tenho alguém que está lá no Brasil. Yo tengo a alguien que está allá también en Que Brasil. ele está orando por mim. Alguien que está intercediendo por mí. Ele está cuidando de mim. Alguien que está cuidando de mí. Ele está cuidando da parte administrativa. Está cuidando de la parte administrativa. A missão Desafio faz disso. La misión Desafío desarrolla eso. Eles estão cuidando Ellos están cuidando de toda a de logística. toda la logística. Eles estão preparando as caravanas. Están preparando
preparando las caravanas. Eles estão ocupados Ellos están ocupados com vocês aqui no Peru. con ustedes aquí en Perú. Mas em contrapartida, Por otro lado, a igreja no Peru, la iglesia en Perú, a igreja em todas essas nações, la iglesia en todas esas naciones onde nós estamos, donde hemos llegado, precisamos ter um olhar, necesitan tener una mirada a olhar para os líderes, a sus líderes, como meu pastor Eurico, como el pastor Eurico, como o pastor Livan. como el pastor Livan. Nós temos que ter um olhar, Necesitamos tener una mirada, a olhar para o pastor Emerson Costa, esa mirada hacia el pastor ao Emerson nosso Costa, presidente pastor Luiz Bergamin, al presidente pastor Luis Fernández Bergamín, olhar de respeito, una mirada de respeto, olhar de honra, una mirada de honra, olhar de nós reverenciarmos, una mirada de reverencia. em primeiro lugar a Deus, En primer lugar a a Dios, sua palavra, a su palabra, mas como somos ensinados na pero como Bíblia, fuimos enseñados en la e Biblia, nós devemos honrar a quem tem y honra, que debemos honrar a los que honran. devemos evitar Debemos evitar a todo preço, a todo precio conductas seguirmos y seguirmos de maneira independente. de seguir de forma independiente. Nós não somos independentes. No somos Nós independientes. somos dependentes de Deus. Somos dependientes de Dios. Somos dependentes do governo do Espírito Somos Santo. dependientes del gobierno Mas del nós Espíritu precisamos Santo. sempre Pero necesitamos siempre nos reportar aos nossos líderes. reportar a nuestros líderes. Porque afinal de contas, Porque al final de las nós cuentas, temos uma identidade. tenemos una E identidad. nós somos fruto Y somos fruto da igreja que nasceu no Brasil. de la iglesia que nació en Brasil. Somos fruto de uma igreja. Somos fruto de una iglesia missionária. misionera. Portanto, Por lo tanto, receba reciba no teu coração en tu corazón essa exortação da essa parte exortação do de Senhor, parte de essa nosso oração que Jesus fez, esa oración que Jesús lo o hizo desejo dele, en su corazón, el deseo que está no coração dele, lo que está en su corazón é que nós andemos de es que verdade, nosotros andemos de em verdad total unidade, en total unidad, porque a nossa unidade porque nuestra unidad atrai a glória de Deus, atrae la gloria de Dios. a nossa unidade Nuestra unidad é um imã para trazer a glória de Deus. es un imán para la gloria de Não Dios. pode haver de maneira nenhuma No puede de ninguna manera em haber nosso meio tener en nuestro qualquer medio tipo de desejo de divisão. deseos de división. Bendito seja o nome do Bendito sea Senhor. el nombre del Señor. Mas eu também quero ler Quiero leer con em ustedes 1 también. Coríntios 11, 1 e 2. 1 de Corintios capítulo 11, verso 1 y 2. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 e 2. 1 Corintios 11, capítulo Versículos. 11, verso 1 y 2 dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se los entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Amém. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, Queridos, aquí el apóstol Pablo, neste capítulo 11 en este capítulo 11 de 1 Coríntios, de 1 de Corintios, ele diz para os irmãos: él dice a los hermanos: tornem-se meus imitadores, Tórnense ustedes mis imitadores, como eu sou de Cristo. como yo soy de Cristo. Nós precisamos nos tornarmos imitadores Necesitamos volvernos imitadores do Senhor del Jesus. Señor Jesús. Mas nós também precisamos nos tornar imitadores Pero también necesitamos tornarnos imitadores de bons exemplos. de buenos ejemplos. E nós temos no Brasil Y tenemos en Brasil excelentes exemplos. excelentes ejemplos. Mas nós temos aqui no Peru também Y también tenemos aquí en Perú excelentes exemplos excelentes de ejemplos homens de Deus, de hombres de Dios. ouvindo a história do missionário Eurico, Escuchando la historia del misionero Eurico, a maneira como tudo começou la forma con que todo empezó aqui no Peru, aquí en Perú, as dificuldades que ele passou, las dificultades que le ha pasado, os improváveis, los improbables, e ele perseverou. pero perseveró. É um estímulo para nós. Es un estímulo para E nós nosotros. devemos sermos Y imitadores. necesitamos ser imitadores. Acima de tudo, Acima de todo, como a Bíblia nos orienta, como la Biblia nos orienta, de Jesus. de Jesús. Mas nós precisamos imitar Pero también necesitamos imitar aqueles que estão imitando a Jesus. aquellos que están imitando a Jesús. Aqueles que estão andando como Jesus Aquellos que andou. caminan como Jesús caminó.
De maneira que, assim fazendo, así haciéndolo, nós vamos crescer vamos crecer em nossa unidade, en nuestra unidad, em nossa identidade. en nuestra identidad. Eu, quando leio a respeito Cuando leo cerca da vida do missionário Manuel de de Melo la vida del misionero Manuel de Melo, e da sua busca en su búsqueda pelos dons do Espírito por los dones del Espíritu e do seu desprendimento y por su desprendimiento das coisas materiais de las cosas materiales e como ele se gastou pelo y Evangelho cómo se dejó gastarse por el e Evangelio como ele se deixou ser gasto y pelo cómo Evangelho dejó ser gastado por el e como Evangelio Deus usou a vida dele y cómo Dios usó su vida para ganhar almas para ganar almas e como ele, como homem de Deus, y él siendo como hombre de na Dios sua simplicidade, en su simplicidad foi usado fue usado para levantar outros homens. para levantar otros Nós hombres. precisamos também, Necesitamos también, nós do Brasil, nós em Brasil, vocês aqui do Peru, nosotros aquí en Perú, nós precisamos também ter esse desejo necesitamos no nosso tener esse coração. deseo en nuestro Eu corazón. preciso imitar a Jesus, Yo necesito imitar a Jesús, mas eu preciso imitar também a esses homens pero también necesito imitar a esos que hombres vieram antes de mim, que vinieron antes de que mí, estão vivendo no meu tempo, que estão viviendo en mi tiempo e que estão fazendo coisas y están para haciendo Deus, cosas para Dios, aos quais o nome de Jesus em tem los sido quais- engrandecido. en los cuales el nombre de Jesús es engrandecido. Mas nós vemos aqui nesses dois versículos, Y percibimos en esos dos versos, no versículo 2 verso 2, do capítulo 11, del capítulo 11, que o apóstolo Paulo ele diz para eles: el apóstol Pablo les dice a eu os ellos, elogio yo les elogio por se lembrarem de mim. por acordarse de mí. Nós precisamos Nosotros necesitamos nos lembrar Necesitamos que recordar lá no Brasil que allá en Brasil nós temos uma igreja que está com vocês, una iglesia que está con ustedes, uma igreja que está na retaguarda, una iglesia que está en la retaguarda, uma igreja que em muitos lugares, una iglesia que en muchos lugares, através da oferta missionária a nacional, través de lo que he recolectado en la ofrenda misionera, principal mecanismo que es un mecanismo de recolhimento de recoger de recursos de recursos financeiros, muitos estão ali muchos están allí, empenhados, engajados están involucrados em ajudar vocês, em ajudar a em ustedes, apoiar vocês, em apoiar a em ustedes, investir na vida de em vocês, invertir na vida para de que ustedes, aqui no Peru, para que aquí en Perú, com a nossa unidade, com nuestra unidade, com a nossa identidade, con nuestra identidad, imitando a Jesus, imitando os bons exemplos, imitando los buenos nós ejemplos, possamos como família, logremos como familia, como igreja, dedicando honra uns aos outros, dedicando honra unos a los amando otros, uns aos outros, amando unos a los otros, desejando que o outro cresça mais, deseando que el otro crezca se más, alegrando com o crescimento do outro, alegrándose con el crecimiento nós del otro. possamos ver Podamos todos a expansão aqui em Cusco, ver la expansión del trabajo em en Perú, Cuchacunca, en Cochacunca, en em Cusco, todos os lugares, en todos los lugares onde vocês estão. donde están ustedes. Mas o apóstolo Paulo então El apóstol diz Pablo para eles: Dice para ellos, eu os elogio por se lembrarem de mim yo les elogio por haberem acordado-se de mim em tudo en todo e por se apegarem. y por apegarse, Repita assim comigo: se apegarem por apegarse, repítelo, apegarse às tradições, a las tradiciones, exatamente exactamente como eu as transmiti a vocês. como yo les transmití a ustedes. Meus irmãos queridos aqui do Peru, Mis hermanos queridos aquí de Perú, muitas vezes nós recebemos muchas veces os recibimos ensinamentos, enseñanzas, nós recebemos as tradições bíblicas aprendemos las instrucciones bíblicas e não as colocamos no lugar y no las ponemos en su debido lugar, que Deus quer que as coloquemos, que Dios desea que las pongamos, que é não somente ouvirmos elas, que no solamente escuchándolas, mas praticarmos mas elas. practicándolas. Então aquilo que temos recebido, Entonces lo que tenemos recibido, aquilo que vocês receberam no ano passado aqui, lo que ustedes han recibido aquí el año pasado na conferência en la conferencia de líderes, aquilo que ao longo dessas últimas caravanas que a lo largo de estas caravanas e ao longo de todos esses anos, y a lo largo de esos años, mais de 20 anos, más de 20 años, que a Igreja Peru para Cristo que la Iglesia Perú para Cristo existe existe, todas
todas essas tradições todas essas instrucciones que significam os ensinamentos bíblicos, que significan enseñanzas bíblicas, precisamos guardar, necesitamos retener, precisamos aplicar, necesitamos aplicar, precisamos colocar em nossas necesitamos vidas, poner en nuestras vidas, para que elas nos protejam. para que ella nos proteja. Essas tradições Esas instrucciones de queremos andar sozinhos, de querer andar solo, de queremos fazer de maneira independente. de querer ser independiente. Não, nós temos um padrão. No podemos seguir, tenemos un padrón, Nós temos um modelo. un modelo. Nós temos homens que Deus levantou. Tenemos hombres que Dios levantó, Nós temos líderes que Deus levantou. tenemos líderes que Dios E logo levantó, nosso comportamento, y luego nuestra conducta, ao guardarmos essas tradições, a retener esas como o instrucciones, apóstolo Paulo diz para eles, como Pablo dijo para eu ellos, os elogio, yo les felicito, porque tudo aquilo que eu transmiti a porque vocês, todo lo que yo les transmití a as ustedes, tradições bíblicas las instrucciones que eu bíblicas, transmiti a vocês, yo les transmití a ustedes, vocês guardaram, ustedes las guardaron, vocês estão aplicando, están aplicando en sus vocês vidas, estão praticando, estão practicando em e suas se nós vidas. fizermos isso, Y si logramos lá hacer no eso, Brasil, allá em se Brasil, vocês fizerem isso aqui, si lo hacen eso aquí, a nossa identidade, nuestra identidad, ela não será atingida. nuestra identidad no será As afectada, nossas raízes nuestras raíces não serão atingidas. no serán Nós afectadas. temos uma história. Tenemos una historia. A nossa história está sendo contada por Nuestra Deus. historia está siendo contada por E nós Dios. precisamos proteger Y nossa necesitamos história. proteger nuestra historia. Porque como o pastor Orlando disse agora há pouco, Como dijo Pastor Orlando hace poco, muitos pastores muchos pastores, na soberba, en su na soberbia, vanglória, en su vanagloria, na vaidade, en su vanidad, não querem andar debaixo de uma liderança. no quieren caminar bajo liderazgo, Abaixam as portas bajan sus puertas de uma denominação, de una denominación, saem, salen vão para um outro ponto, y caminan a otro lugar, arrebanham um rebanho, arrebañan otros e ali rebaños levantam uma nova porta, y allí levantan una nueva iglesia, colocam um novo nome ponen nuevo nombre e começa um novo y trabalho. comienzan nuevos trabajos. Não vamos fazer assim. No vamos a trabajar Vamos así. estar debaixo da bênção. Vamos a estar bajo la bendición. Vamos estar debaixo da nossa liderança. Vamos a estar bajo nuestro Nós liderazgo. temos um presidente. Tenemos un presidente. Esse presidente é o Espírito Santo. Y ese presidente es el Espíritu Santo. Mas de aqui no Dios. Peru, Pero aquí en Perú nós temos um también líder tenemos un líder constituído pela missão Desafio. constituido por la misión Nós Desafío. temos uma liderança. Tenemos un liderazgo, Assim como no Brasil também. así como igual en Brasil. Isso diz respeito Eso dice acerca de a termos uma a identidade. tener una identidad. Para caminhar para os minutos finais que eu tenho aqui, Para acercarme al punto final de eu los gostaria minutos, de ler só mais um versículo. quiero leer solo más un verso. Em 2 En Tessalonicenses, 2 de Tesalonicenses, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 15. de verso 15, dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Glória a Deus. Novamente o apóstolo Paulo, Nuevamente el apóstol Pablo, ele enfatiza, él enfoca, o Espírito Santo el Espíritu Santo o dirige lo guía para falar. para decir: Portanto, meus irmãos, por lo tanto, mis hermanos, permaneçam firmes. permanezcan firmes. Esta é uma palavra boa de Deus para Esta es una nós. buena palabra de Dios para nosotros. Permaneçamos firmes Permanezcamos firmes nas tradições en las instrucciones da palavra de Deus de la palabra de que Dios temos recebido que tenemos recibido por parte do pastor Eurico, por parte del pastor Eurico, do pastor Livan, del pastor Livan, por parte do nosso presidente, por parte do pastor pastor- Emerson Costa, del presidente pastor Emerson Costa, pastor Orlando Máximo, pastor Orlando Máximo, os nossos pastores no Brasil, y nuestros pastores en o Brasil, nosso presidente no Brasil, nuestro presidente de Brasil, en pastor Brasil, Luiz Fernandes Bergamin. pastor Luis Fernández Bergamín. Vamos permanecer firmes Vamos a permanecer firmes nessas instruções. en esas instrucciones. E vamos novamente. Y vamos nuevamente. Ele nos fala, Él nos dice, o texto bíblico nos fala, el texto bíblico nos indica: apeguem-se aférrense às tradições a las que instrucciones foram que fueron ensinadas a vocês. enseñadas a ustedes. Não vamos desprezar isso. No desprecien jamás Não eso. vamos pegar isso e guardarmos numa gaveta. No vamos a meter eso en una gaveta. Não vamos deixar que isso
caia no esquecimento. No vamos a dejar que eso caiga en el Nós temos olvido. um padrão. Tenemos un padrón. Nós temos uma identidade. Tenemos una identidad. Nós temos um nome. Tenemos un nombre. Igreja Peru para Cristo. Iglesia Perú para Cristo. Igreja que nasceu no coração de Deus. Iglesia que nació en el corazón de Igreja que Dios. nasceu através de oração. Iglesia que nació a través de oración. Igreja que nasceu com dor. Iglesia que nació con dolor. Igreja que nasceu debaixo de lágrimas. Iglesia que nació bajo lágrimas. Igreja que nasceu Una iglesia que nació no coração en el de corazón pastor que nós o respeitamos, de un pastor que que nosotros nós o respetamos, admiramos, que nosotros lo admiramos, que nós temos por que ele tenemos por él grande estima. autoestima. Missionário Manuel de Melo, El misionero Manuel de Melo, Pastor Joel Estevanato, Pastor Joel Estevanato. Se hoje você está aqui, Se hoy tú se estás hoje aquí, você pastoreia uma igreja, se hoy pastoreas se hoje una você iglesia, é um missionário, uma missionária, si hoy eres un misionero o una é misionera, porque alguém es porque alguien no passado, en el pasado, lá no Brasil, allá en Brasil, movido pelos sonhos de Deus, movido por los sueños de Dios, obedeceu ao Senhor, obedeció al se Señor, apegou às tradições se bíblicas, aferró a las instrucciones praticou bíblicas, elas. practicó ellas. Deus levantou os recursos. Dios puso recursos E essa igreja foi aberta. y esa iglesia nació. E essa igreja foi levantada. Y esa iglesia fue Se levantada. você pode, Si tú puedes, se você si quer, tú deseas, siga o seu caminho. siga tu camino, Mas siga sempre pero siga na siempre dependência do Senhor. en la dependencia del Sabendo Señor, que você tem uma identidade. entendiendo que tienes que una somos identidad fruto y somos fruto da de igreja que nasceu no Brasil. la iglesia que nació en Brasil. Aplauda o Senhor. Aplauda, Señor Jesús. Glorifique Glorifique o nome do Senhor Jesus. En nombre del Señor E Jesús. assim eu agradeço Le a agradezco. minha oportunidade. Te agradezco mi oportunidad. Vamos fazer uma oração. Quero aproveitar o pastor fazer uma Eurico que oração. está aqui Quiero aprovechar la para ele fazer esta oração. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Póngase de pie. Por favor, póngase de pie. Póngase de pie. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos con acción de gracias por todo lo que has hecho. Has escogido hombres y mujeres improbables, aquellos que a los ojos del hombre, Señor, eran despreciados. Y tú has levantado, Señor, y sigue levantando hombres y mujeres con corazón dispuesto, Señor, para hacer tu obra. Confirma, Señor, para que esta obra crezca y alcance, Señor, los cuatro cantos de esta nación. Bendito Dios, te bendecimos por tu palabra que nos instruye. Te bendecimos por nuestros líderes. Te bendecimos por los que están siendo discipulados. Te bendecimos por la nueva generación que será levantada en esta nación, Señor. Y las consagramos a ti, oh Padre, pidiendo sobre ellos que tú derrame de tu Espíritu, Señor. Levante hombres y mujeres jóvenes, Señor, dispuestos a dar su vida, a dar, Señor, su juventud por amor a tu reino, Señor. Te bendecimos, oh Padre. Y oramos en el nombre precioso del que reina por siempre, el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.